Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião. Vou falar para vocês sobre a primeira série, volume 2, que é o Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de 2021, da disciplina de História. Vamos aqui ao sumário. No sumário nós temos aqui a semana 1, que é a crise do sistema colonial, da página 157. Então vamos nos dirigir até a página 157. Bom, pessoal, na página 157, nós vamos ver aqui como tópico, como eixo temático, aliás, o mundo moderno, a colonização e as relações étnico-culturais, e também tem como tema tópico das crises do sistema colonial período joanino, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Aqui já fala de alguns conceitos básicos que nós já abordamos em aulas durante o bimestre passado. Primeiro, sobre o mercantilismo, que é a prática econômica adotada pelas monarquias europeias, né, são as práticas ligadas ao absolutismo, na qual o Estado é visto como rico, poderoso, de acordo com a acumulação de ouro, pratas e pedras preciosas em seus cofres. Então, o Estado poderoso é que tem recursos. Está ligado também às atividades comercial, tais como, né, que tem como característica a intervenção do Estado na economia, o metalismo, que eu acabei de falar para vocês, o protecionismo, né, a proteção aí, né, às importações, né, ou seja, proteger a indústria nacional da concorrência estrangeira, balanço comercial favorável, exportar o máximo possível, importar o mínimo possível, de forma que entre maior recurso, né, a um superávit da balança comercial favorável, né? Bom, e o liberalismo econômico do século XVIII, que é o quê? A não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, o câmbio livre, defesa da propriedade privada, liberdade de contrato de trabalho, está ligado aqui às ideias iluministas que nós também já abordamos e que está lá na nossa sala de aula. Bom, e aí eu vou falando um pouquinho aqui para vocês sobre esses tópicos que estão todos aqui e que muitos deles nós já abordamos, tá? A crise do sistema colonial do século XVIII. Então já vem o texto que vai abordar o conteúdo dessa semana, que é a crise do sistema colonial. Então vamos lá. O século XVIII, os anos de 1700, aí, na verdade, o século XVIII começa em 1701, vai até 1800, foi de profundas transformações na Europa, com reflexos nas colônias das Américas, onde surgiram novas ideias políticas defendidas aí pelos filósofos iluministas que questionavam principalmente o absolutismo monárquico, o poder dos reis, os privilégios de nascimento da nobreza e o poder da Igreja Católica. Defendiam a liberdade de expressão e também o surgimento de regimes políticos que representassem o interesse cidadãos. Essas ideias chegaram nas três Américas e influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e o processo de independência. Os processos de independência. Bom, vamos começar falando sobre o iluminismo. Nós vimos que o iluminismo foi uma série de medidas e práticas que surgiram a partir do século XVIII, na qual simplesmente está ligada a questões culturais, como o enciclopedismo, com Diderot e D'Alembert, reunindo todo o conhecimento da humanidade em enciclopédias e divulgando a sociedade, como também a questão do racionalismo. Então, eles eram pautados muito no conhecimento e no racionalismo. O que era o racionalismo? O racionalismo estava voltado o quê? Na forma de conhecer, de pensar, refletir o universo que estava ao redor do indivíduo, superando os mitos, as superstições, né, e as imposições que existiam ali do antigo regime, que é o absolutismo, pautado na Igreja Católica, né, nos conhecimentos religiosos daquela época. E com isso, nós temos aí como grandes expoentes da ciência, então eles vão defender a ciência do iluminismo. Nessa época eu vou citar dois principais, que é o Isaac Newton, que é o pai da física, né? E também por René Descartes, que era um grande matemático da época. René Descartes vai ficar conhecido pela célebre frase, penso, logo existo. Então são características do iluminismo que, por meio das
do racionalismo, do conhecimento, né, chegar a conhecimentos verdadeiros em relação ao universo humano. Bom, já no âmbito econômico, a gente temos o âmbito econômico e político. Vamos primeiro ao âmbito político, então, que eu vou citar 4 pensadores primeiro. Nós temos Montesquieu, que vai falar da divisão dos poderes, então defende o fim da centralização do poder nas mãos daqueles monarcas absolutistas. Então, o poder tinha que estar dividido em 3 partes, em legislativo, executivo e judiciário, que seriam independentes entre si e funcionariam de forma harmônica. O outro poder, aliás, o outro pensador é o Jean-Jacques Rousseau desse período. Rousseau já pensa no quê? Da abolição da monarquia, vão acabar com a monarquia. O povo tem, por meio do voto, eleger seus próprios representantes. Bom, outra característica também desse pensamento no âmbito econômico, no âmbito político, melhor dizendo, nós temos aí o Voltaire. O Voltaire já vai defender a liberdade de expressão. Então ele vai ficar conhecido por uma célebre frase, que é o quê? Defendo o direito de você falar, de você pronunciar o que você quiser. Então, mesmo que eu não concorde com as suas palavras, eu vou defendê-las até a morte. É o que? A liberdade de expressão. Já numa visão também no âmbito político, nós vamos ter John Locke, que vai defender o quê? Vai defender a propriedade privada, a liberdade, os direitos individuais, dentro dessa ótica, né? Já do âmbito, e aí sim a gente vai para o âmbito econômico, nós temos 2 pensadores muito interessantes desse período aí do iluminismo. Uns que seguem a corrente da fisiocracia, né? Na qual simplesmente tem como grande representante François Quesnay, que para ele a riqueza está na terra. Já, por outro lado, temos o Adam Smith, que acredita que a riqueza está no trabalho. Então, o Adam Smith, ele acredita que nós já estamos aí caminhando para a Revolução Industrial, e ele vai acreditar no quê? Vai acreditar no novo sistema político sem intervenção do Estado na economia. Como assim sem intervenção do Estado na economia? É o chamado capitalismo. E ele vai utilizar a célebre frase dos fisiocratas, né, que é o laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixa que o mundo controle por si próprio, que é a economia. Né? Então ele fala da mão invisível em momentos de crise do Estado, que o Estado deve intervir na economia, mas somente rapidamente com a chamada mão invisível, e que a economia ela deve se pautar numa dinâmica própria, sem que o Estado interfira. É o liberalismo econômico. Hoje nós vemos as práticas neoliberais, né? Bom, e também seguindo essa onda, surfando, meio que paralela a essa onda, existiam os déspotas esclarecidos. Quem são os déspotas esclarecidos? São reis que vão utilizar de alguma dessas práticas aí iluministas para aumentar o seu poder, prestígios, diante da nobreza, diante de diversos setores sociais. Bom, e aí, quando se fala aqui no texto das 3 Américas, está falando da América do Norte, América Central e América do Sul. Então, essas ideias vão chegar nessas regiões e nós vamos ver um pouquinho aqui para frente a chegada dessas ideias. Vamos lá, o filósofo inglês John Locke, que viveu em 1632 a 1704, considerado pai do liberalismo político, não confundir com o econômico, que negava a origem divina do poder dos reis e defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de resistir aos governos autoritários, além de serem amplo direito à propriedade privada, à liberdade, né? Tá aí, né? São essas ideias que a gente acabou de falar. Para ele, os direitos naturais dos seres humanos são o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, que deveriam ser garantidos por lei. Ao defender a ideia de que todos os indivíduos deveriam ser iguais perante a lei, John Locke questionou os privilégios do nascimento que eram atribuídos à nobreza, né?
Suas ideias foram fundamentais para que, posteriormente, o escocês Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790, desenvolvesse o liberalismo econômico e criticasse o mercantilismo, que são as práticas econômicas dos reis absolutistas, como havíamos dito, que é um conjunto de ideias e práticas econômicas que vigoravam na Europa desde o final do século XV e que foram a base da formação dos impérios coloniais. De acordo com a lógica mercantilista, as colônias deveriam ser áreas fornecedoras de matéria-prima, metais preciosos, principalmente ouro, a prata, pedras preciosas e madeiras, açúcar e algodão, entre outros produtos, para suas metrópoles, que são os países colonizadores, e a preços que baixos, e deveriam comprar delas os produtos industrializados a preços elevados. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é o pacto colonial, né? A metrópole ali dominando a colônia em todos os aspectos, desde a exploração à compra de produtos, né, advindos aí da Europa. O Estado, no caso o poder real, concedia aos grandes comerciantes e banqueiros, no caso aqui a burguesia, o direito de explorar a venda de produtos agrícolas através das companhias de comércio. As mais importantes foram as companhias das Índias Orientais, que traziam produtos da Ásia, e a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pelo comércio com as Américas. As metrópoles impunham às suas colônias o direito exclusivo de comercializar com as regiões colonizadas, o que chamamos de monopólio comercial ou pacto colonial. No caso específico do Brasil, tínhamos algumas fábricas, como as manufaturas de tecidos, algumas de metalurgia de ferro, que, em 5 de janeiro de 1785, a rainha de Portugal, Dona Maria I, assinou o alvará que determinando que as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas no Brasil. Que isso é pacto colonial, mas há todo o quê? Há todo um pano de fundo nisso daqui. O que é? Acordos comerciais, principalmente ligados à Inglaterra, e também ligados aí o quê? Ao absolutismo monárquico existente em Portugal. Em pleno final do século XVIII, que já eram defendidos, esse alvará foi uma tentativa de reforçar as práticas mercantilistas, né, as práticas aí absolutistas, né, econômicas ligadas ao absolutismo. Lembrando que esse alvará que permitiu, né, lembrando aí que essas manufaturas e fábricas existentes no Brasil estão ligadas àquela era Pombal, né, na qual Pombal, Dom Sebastião lá, Delcano, se não me engano é esse o nome dele, Marquês de Pombal, ele acabou o quê? Simplesmente realizando uma série de transformações no Brasil, na qual, não só no Brasil, mas como em Portugal e todas as colônias portuguesas, na qual vai haver um grande retrocesso aí a partir de Dona Maria I em 1785. Para que os proprietários das indústrias existentes da Europa pudessem ampliar a venda de seus produtos para regiões distantes, seriam necessários mercados livres, ou seja, sem restrições do país. Contudo, vimos que Portugal e também Espanha impunham um monopólio comercial de suas colônias da América. Essas restrições eram contrárias aos interesses dos capitalistas europeus, principalmente ingleses, que desejavam vender seus produtos diretamente para os consumidores que viviam na Europa. O que os ingleses estão fazendo aqui? Os ingleses estão realizando a Revolução Industrial, estão com a indústria, estão produzindo em quantidade, em maior quantidade, inundando os mercados a preços mais baratos. Com isso, o que ele quer? O que a Inglaterra quer com isso? Que aqui os países têm mão de obra assalariada para poder, principalmente, comprar os seus produtos, que é a liberdade, a abertura dos comércios. Por quê? É aquele liberalismo econômico que nós vimos aqui, ó, laissez-faire, laissez-passer, né? Então, essa é a ideia dos ingleses, que lucraram de forma imensurável, principalmente com o tráfico de escravos. Há pouco tempo nós podemos ver reações na Inglaterra, vimos essas reações há poucos anos atrás, de que contra essas pessoas que tinham até hoje seus estátuas de bronze lá nas ruas da Inglaterra. Uma das mais conhecidas foi de um nobre que se enriqueceu com o tráfico de escravos e com isso acabou tendo lá a sua imagem em cobre
e se tornou uma pessoa proeminente da sociedade inglesa. E com isso, o que eles fizeram há poucos anos atrás, devido à questão do racismo, da intolerância, né? Acabaram arrancando essa estátua da praça lá, se eu não me engano, não sei qual cidade foi, se foi Manchester ou Londres, vale a pena pesquisar ainda no Google, e jogaram dentro do rio, né? Dizendo, bom, eles não nos representam, não é isso que nós queremos para o nosso país, né? Bom, continuando aqui. Podemos, então, concluir que o colonialismo e o mercantilismo opunham-se ao capitalismo industrial, que começava no final do século XVIII, tendo como base as ideias do liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, livre comércio, trabalho assalariado, olha, tudo que nós falamos. O mercantilismo, que defendia o monopólio, eles eram contra, enquanto que o mercantilismo, né, defendia o monopólio comercial e trabalho escravo. Então, quer dizer, onde encontra essas práticas aqui ligadas às monarquias centralizadoras europeias. Bom, e para que eu possa falar um pouquinho sobre essas ideias aqui que estão na questão número 2, que são as ideias iluministas para as colônias da América, nós vimos ali em cima, ela está aqui no texto, mas ao mesmo tempo, das próximas aulas aí, nós vamos ver a vinda da corte portuguesa para o Brasil, e aí eu vou poder explicar para vocês um pouquinho sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, e que vai aprofundar um pouquinho mais nesse tópico, ok? Então, eu peço a vocês que façam essas atividades, lembrando sempre que as questões, né, estão bem explícitas no texto, prestem atenção à leitura e respondam, e que em breve eu irei colocar um tópico lá para que vocês possam postar as atividades de vocês de cada semana aí do PET 2 de vocês e das 6 semanas de história aí que nós temos, ok? Bom, desejo a vocês então um bom dia, uma boa semana e até a próxima aula.